Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te damos honra, nós te damos glória. Nós amamos a sua presença, Jesus. Nós honramos a sua presença. Nós respeitamos a sua presença, Senhor. Vem tocar quem que você quiser tocar aqui essa noite. Vem mudar quem o Senhor quiser mudar aqui essa noite. Vem encontrar quem o Senhor quiser encontrar aqui essa noite, Senhor. Que hoje o perdido encontre o seu lar, Senhor Jesus. O faminto encontre pão, Jesus. O órfão encontre o seu verdadeiro Pai, Jesus. Que nesse dia a sua presença se manifeste entre nós, Senhor. E seja um dia que nós lembraremos para sempre, porque grandes coisas tem feito o Senhor. Nós clamamos pela sua presença e dizemos, Jesus, que não se aparte de nós a sua presença. Que a sua presença continue aqui, Senhor. Vem sobre cada um de nós com o espírito de revelação, trazendo o entendimento, a sabedoria e a aplicação da palavra, Senhor. Nós pedimos, vem mover no nosso meio, Senhor. Nós não queremos permanecer da mesma maneira, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Você está feliz com Jesus? Eu estou feliz de estar aqui. Estava viajando há um tempo, fazia bastante tempo que eu não conseguia estar aqui para poder pegar um cultinho com vocês, mas eu estou feliz que eu estou de volta. Essa semana foi muito corrida. Na segunda-feira eu estava em Curitiba, terça São Paulo, quarta-feira São Lourenço e Caçapava, quinta-feira Jacareí, sexta Goiânia, sábado Jacareí de novo e hoje estou aqui. Quando o Leandro vem para cá, gente, o Leandro viaja bastante, né? Aí ele vai para os lugares. Aí sabe quando você vai no McDonald's? Aí você pede um lanche, aí a moça fala para você, R$1 batata grande? Aí você diz que sim, eu sou R$1 batata grande, entendeu? Ele vai para os lugares, ele fala, R$1 batata grande, você leva o Léo também. Ele fala, então tá bom, então traz aí. E aí eu vou viajando com ele também, a gente vai ministrando junto, é muito bom. Mas é muito bom ir viajar, conhecer lugares, conhecer igreja, pude conhecer gente muito maravilhosa. Mas não tem lugar melhor do que a nossa casa, amém? Não tem lugar do que a nossa igreja local. E eu não sei se para você é isso, mas para mim a Poema Taubaté é a melhor igreja do mundo, tá? Para mim é a melhor igreja do mundo. Se não é para você, eu acho que você tem que procurar a melhor igreja do mundo para você, porque no caso essa aqui para mim é a melhor igreja. Alguns dias atrás um amigo me perguntou, falou, Léo, por que você fala que a Poema é a melhor igreja do mundo? É cheia de defeitos, você sabe que é? Eu falei, é verdade, mas é a melhor igreja do mundo para mim. Se perguntar para mim, quem que é a mulher mais linda do mundo? Para mim é minha esposa. Vamos lá, maridão. Quem é a mulher mais linda do mundo? 1, 2, 3. Que isso, hein? Mulherada, quem que é o homem mais lindo do mundo? Demoraram para responder, hein? Alguém soltou aí, Brad Pitt. Mas o melhor lugar do mundo é a sua casa. A melhor casa do mundo é a sua casa. O melhor carro do mundo é o seu carro. Sabe, a vida que você tem é a melhor vida que você poderia ter, porque é a vida que Jesus te deu. Vamos lá, alguém? Será que nós somos satisfeitos com a vida que nós temos? Será que nós somos satisfeitos com a prosperidade que o Senhor tem nos dado? O Senhor quer nos dar prosperidade, amém? Será que buscar prosperidade é errado? Abra sua Bíblia em Jeremias 29, versículo 7. Jeremias 29, versículo 7. A palavra de Deus vai dizer: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os designei e os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Repete comigo, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. A prosperidade desse povo dependia da prosperidade da cidade deles. Mas em que contexto Jeremias está falando aqui? O contexto de Jeremias 29 faz parte de uma carta que o profeta Jeremias escreveu aos judeus exilados na Babilônia. Nesse capítulo, Jeremias está aconselhando o povo sobre como eles deveriam se comportar enquanto estivessem no cativeiro. Era um período de transição que eles estavam vivendo, mas Jeremias estava propondo que eles não se amoldassem ao padrão daquele lugar de espera. Mas ele começa, ao invés de esperar uma rápida libertação, como os falsos profetas estavam prometendo, Jeremias instrui os exilados a se estabelecerem na terra, construírem casas, plantarem jardins, casarem e formarem família.
Jeremias estava incentivando o povo a buscar o bem-estar da Babilônia, mesmo sendo uma terra estrangeira, porque a prosperidade daquela cidade resultaria na prosperidade deles. Sabe, você já conheceu alguém que fala: eu não preciso de dinheiro não, a gente não vai levar nada daqui. Eu como besteira mesmo, mas lá no céu tá tudo bem, a nossa casa não é aqui, daqui a gente não vai levar nada, a gente vai lá para o céu. Você que deve conhecer alguém que fala isso. Mas a verdade é que quando nós jogamos a nossa recompensa futura para algo que está por vir, nós perdemos o nosso presente. Existe uma responsabilidade para nós no aqui e no agora, no hoje. Existe uma coisa que Deus quer usar você para fazer hoje. Existe uma medida de prosperidade para hoje na sua vida. Jeremias estava falando com o povo, falando: em algum momento vocês vão sair do exílio da Babilônia, vocês vão sair daqui, mas até lá comece a investir na sua cidade, na sua prosperidade, no lugar onde você está. Sabe, Deus colocou você em um lugar. Deus colocou você talvez em um colégio, talvez em uma universidade, talvez em um trabalho, talvez em um clube, talvez em um lugar onde tem várias pessoas que só você comunica com elas. E agora você precisa entender o que? O lugar que Deus te plantou é o lugar que Deus quer você hoje. O lugar que Deus te plantou é o lugar que Ele espera que você esteja. E o que você está fazendo no hoje, com a prosperidade que Deus tem te dado hoje? Então tem muita gente que fica: não, mas lá no céu as ruas vão ser de ouro e o mar de cristal. Então eles deixam para governar quando Jesus voltar. Mas sendo que Deus nos deu uma missão de governar hoje, aqui e agora. Existe uma revelação onde nós devemos governar a nossa vida hoje, aqui e agora. Deus está nos propondo uma prosperidade completa. Perceba uma coisa, segundo Mateus Ortega, ele diz que existem 4 tipos de pessoas em todo mundo. 4 tipos de pessoas em relação à vida financeira e maneira de viver. E são elas: moderado, repete comigo: moderado, doador, abnegado e transformador. Esses são os 4 tipos de pessoas. A gente tem esses 4 tipos de pessoa hoje aqui. Nesse dia, nessa hora, nós temos esses 4 tipos de pessoa. Eu vou te contar uma história que vai exemplificar muito bem como é que funciona esses 4 tipos. Existia um casal de velhinhos que eles ganharam 6 milhões de reais. Eles tinham 3 filhos. Eles pegam 1 milhão de reais, eles doam para os pobres. 1 milhão de reais eles compram uma casa muito boa, e 1 milhão de reais eles investem e começam a viver dos dividendos disso. Então sobram 3 milhões de reais. Com esses 3 milhões eles vão lá e distribuem para os filhos. Podia ser meu pai e minha mãe, eu acho que vocês podiam ganhar uns 6 milhões e sair distribuindo para os filhos de vocês. E sai distribuindo, dá 1 milhão para um filho, dá 1 milhão para outro, dá 1 milhão para outro. O primeiro chega, eles dão 1 milhão para esse filho, fala: filho, tá aqui para você fazer o que você quiser. Ele fala: nossa pai, nossa mãe, vocês deveriam investir esse dinheiro. E eles dizem: mas a gente já fez isso, filho, esse dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele. Então ele pega esse dinheiro, 1 milhão de reais, e ele monta uma empresa que gera vários empregos e abençoa várias famílias. E uma parte da verba dessa empresa ele destina a doação para os pobres. Então muitas pessoas são abençoadas pela geração de emprego que ele começou a formar, mas outras pessoas são abençoadas porque ele tem um coração generoso. Então a base dele é a generosidade. Então vem o segundo filho, e eles dão ao filho 1 milhão de reais. Ele pega, ele fala: que isso, mãe? Que isso, pai? Fala: tá aqui, filho, 1 milhão de reais. Ele fala: não, eu não preciso, dá para os pobres isso. Eles falam: não, é seu, você faz o que você quiser, a gente já doou. Então ele pega e ele dá tudo que ele tem aos pobres. E ele vai como missionário, ele é enviado como missionário para viver na dependência de Deus. E então veio o terceiro filho, o 4º tipo de pessoa. Ele chega e os pais entregam 1 milhão de reais a ele. E ele fala: pai, mãe, eu vou montar uma organização. E ele monta uma organização que cuidava de órfãos e viúvas. E nisso ele gerava empregos e gerava transformação para a sociedade a qual ele fazia parte. E uma parte disso tudo ele redistribuía para os pobres. Aqui nós temos os 4 tipos de pessoas. Os pais são os moderados. A base do moderado é o contentamento. Ele recebe o que ele precisa, o que ele não precisa, ele semeia, ele abençoa. O primeiro filho é o doador. Ele recebe, ele multiplica e ele abençoa pessoas. A base dele é a generosidade. O segundo filho, ele é o abnegado. Ele é o doido que abre mão de tudo, vai viver da missão, viver na dependência de Deus.
A base dele é a dependência. E o último filho, o quarto tipo de pessoa, é o transformador. A base dele é esse inconformismo e gerar transformação, gerar um valor de uma maneira que transforme a sociedade. Aqui nós temos 4 tipos de pessoas: o que se contenta, o que é generoso, o que vive na dependência e o que transforma. Mas agora eu te pergunto, igreja, qual é a maneira correta de viver? Será que a maneira correta de viver é doando tudo que eu tenho e vivendo na dependência de Deus? Ou é sendo generoso com o que Deus me deu, sendo um bom administrador? Ou até mesmo é eu ser bem moderado, eu pegar somente o que eu preciso para viver, o resto eu semeio, eu abençoo? Ou será que eu preciso montar algo que transforme e muda a vida de pessoas? Qual é a maneira certa de viver? E a resposta que eu acho que você deve ter pensado é que não existe uma maneira certa de viver. As 4 estão certas. Agora o problema, o conflito é quando nós pegamos uma das maneiras de viver, que é a nossa, e nós começamos a medir o mundo a partir da nossa maneira de viver. Nós precisamos entender que para nós termos uma sociedade que toca, na verdade para nós sermos uma igreja que toca a sociedade, nós precisamos desses 4 tipos de pessoas. Nós precisamos do milionário que envia, um missionário que vai, alguém que organiza tudo isso e faz uma fonte de transformação para a terra, e alguém que faz parte com o coração disposto, que está disponível para ajudar e capacitar as pessoas que estão fazendo parte disso. Sabe, Deus chamou você para fazer uma coisa, mas a grande questão é: será que nós estamos satisfeitos com quem nós temos sido? Com qual desses 4 nós temos sido? Ou ainda mais, melhor do que você ser quem você gostaria de ser, é você se tornar quem Deus espera que você seja. Vamos lá, alguém, você está aqui comigo? Melhor do que você ser o que você sempre sonhou, é você se tornar o que Deus espera de você. O que Deus espera de você é infinitamente melhor do que o que você deseja se tornar. E a pergunta é o quê? Quem Deus espera que você seja desses 4? Quem Deus quer que você seja? Mas enquanto tem gente trabalhando, irmão, tem gente reclamando. É padrão. Você vai ver gente aqui trabalhando, vai ter gente reclamando. Aí você vê alguém recebeu você ali no estacionamento. E aí a pessoa está servindo ali no estacionamento. Aí você chega, você reclama: nossa, a pessoa foi super grossa comigo. Mas você mesmo está servindo em nada. A pessoa está ali tomando chuva, tomando sol na cabeça, recebendo você. Irmão, quem está reclamando dificilmente está trabalhando. Porque quem está trabalhando de verdade não está perdendo muito tempo reclamando, não. Chega a galera aqui na igreja, tá aparecendo aquela menininha lá: que show da Xuxa é esse? Deixaram o homem entrar, as crianças ficaram de fora. Onde já se viu? Você vem aqui requerindo seus direitos, quando na verdade o que a gente deveria fazer é estar todo mundo se juntando para construir um mundo que reflete a glória de Deus. Vamos lá, alguém. Quando nós oramos o Pai Nosso, vamos orar o Pai Nosso todo mundo junto, até chegar um momento que eu gostaria de falar. 1, 2, 3 e... Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Venha a nós o quê? O teu reino. Venha a nós o teu reino, aqui na terra como é no céu. Quando nós oramos o Pai Nosso, temos 3 elementos aí: céu, terra e reino. No céu o reino já está em vigor, amém? Você está aqui comigo? No céu o reino já está em vigor, mas aqui na terra ele ainda não está. Aqui na terra, Deus estabeleceu pessoas como eu e você como embaixadores de um reino. E o embaixador vem para um lugar introduzindo a cultura de um reino que está chegando, de um reino vindouro. Então aqui na terra, nós estamos estabelecendo o reino como ele é no céu. Mas no céu ele já está acontecendo, e quando nós começamos a clamar aqui na terra, nós começamos a ligar aqui na terra, nós começamos a acessar o que o Senhor tem reservado para nós no céu. Eu acho que você não está entendendo. Você carrega dentro de você o reino dos céus, e você começa a estabelecer ele aonde você está. Então se o lugar onde você está tem injustiça, no céu tem injustiça, igreja? Não, no céu já está em vigor o reino. Então você começa a trazer a cultura do céu para cá, e começa a ter justiça na onde você está. No céu tem corrupção? Não. Então o lugar que você está tem corrupção? Tem, mas quando você começa a estabelecer o reino, a corrupção começa a ir embora, porque no céu se estabelece a justiça, no reino se estabelece a justiça. Então nós fazemos aqui na terra como é no céu. No céu há festa quando um pecador se arrepende. Então nós fazemos o que aqui, igreja? Quando um pecador se arrepende, nós entramos em festa, porque nós não seguimos o padrão do mundo, nós seguimos o padrão do céu. O que nos move não são as notícias daqui da terra, mas o que nos move é o padrão que o céu estabelece.
Então agora, se o mundo está em crise, será que isso nos preocupa? Eu acho que a gente deveria permanecer tranquilo e calmo, sabe por quê? Porque o que nos diz a respeito do futuro não é essa terra, mas é o céu. O céu é quem vai dizer o que vai acontecer. Então quem vai dizer se vai haver cura ou não de um câncer? É a terra ou é o céu? É o padrão da terra ou é o padrão do céu? Nós estamos estabelecendo um reino, meus amigos, meu amigo, minha amiga. Você está estabelecendo um reino com o seu trabalho. Você está estabelecendo um reino com a sua expertise, com o lugar que você está, no bairro que você está. O louvor fez algo incrível aqui. Eles já tinham feito de manhã, antes mesmo de eu pregar. Eles falaram para nós orarmos pelo nosso bairro, pela nossa cidade, o lugar que nós estamos plantados. Irmão, você tem que amar a sua cidade. Você acha que gente, de verdade, eu não queria ser taubatiano, não. Nada a ver, eu sou taubatiano. Todo mundo, quando você fala que você é de Taubaté, a pessoa fala: quem nasce em Taubaté é o quê? Taubatéense? Aí você fala: pô, seria bem mais legal falar: eu sou de Londres, eu sou de Los Angeles, sou de Orlando. Não, eu sou de Taubaté. Só que quanto mais eu fui viajando, eu comecei a ver, gente, eu comecei a amar até os motoristas taubatianos maravilhosos que não dão seta. Eu falei: o jeito que o motorista de Taubaté não dá seta é diferente, é único. Essa terrinha nossa aqui é muito boa. Comer um podrão na Santa Terezinha. Você viu que a gente emenda Santa Terezinha? Só uma curiosidade, a gente fala Santa Terezinha. Eu amo essa cidade aqui, irmão. A gente vai lá para São Paulo. São Paulo é muito bom também, a gente dá um rolê bom. Mas não tem o podrão, não tem aquele lanchão que vem aqui, pinga o suor do cara que na hora que tá fazendo lanche, que dá aquele saborzinho diferente. De verdade, se você não amar a sua cidade, quem vai? Agora, quando nós começamos a olhar para a cidade com os olhos de amor, com os olhos de quem faz parte dessa cidade. Irmão, você já viu tanto que o Brunão ama Tremembé? Fala aí, Brunão. Não tá escrito, né? Você não tá no seu nome lá, Mateus Taubaté, né? O cara tá lá, Brunão Tremembé, virou sobrenome do cara. O cara ama aquela cidade. Ele defende com unhas e dentes que Tremembé ou Taubaté? Tremembé. Ixi, ficou pequeno agora. Mas quando nós entendemos que nós estamos estabelecendo um reino aqui na terra, nós começamos a olhar para Taubaté não como ela está hoje, mas começamos a olhar para ela como Deus a vê, como o céu está dizendo que é. Então começa a se cumprir aqui como é no céu. Então os padrões da terra, eles têm que bater em retirada, porque nós estamos estabelecendo o padrão do céu. Vamos lá, igreja. Vocês estão muito presbiterianos. O contexto maior desse capítulo envolve a mensagem de Jeremias, para que o povo aceitasse o exílio como parte do plano de Deus e tivesse paciência, pois Deus no seu tempo os restauraria. Isso é destacado no versículo 11, que é super famoso. Qual é o versículo 11? Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem planos para você de prosperidade, meu irmão, minha irmã. Você crê nisso? Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja uma pessoa próspera. Sabe quais são os planos dele para você? Esperança e futuro. Esperança e futuro. Será que nós cremos que Deus quer nos prosperar? Ou é só luta, ou é só briga, ou é só treta? Alguns dias atrás eu conversei com a Rai, minha esposa. Falei para ela, amor, eu queria poder trabalhar com alguma coisa fora o pastoreio. Eu amo ser pastor, eu amo participar de tudo. Eu não quero deixar isso, pelo contrário, eu quero fazer alguma coisa que eu vá empreender além de ser pastor. Eu conversei com ela falou, amor, fala com o Laden. Eu falei, boa. Fui falar com o Laden. Eu falei, Laden, você já empreende, você é pastor, empreende, consegue fazer as duas coisas. Como é que você dá conta de fazer isso? E como é que você começou? Ele falou, cara, eu estava amando Jesus e buscando ao Senhor, e de repente apareceu uma oportunidade muito boa para mim. Eu não fiz nada, eu não fui atrás, eu não fui buscar isso, mas de repente apareceu, caiu no meu colo, mano. Se você permanecer fiel a Deus, se você permanecer fazendo o que Ele te chamou para fazer, em algum momento vai aparecer as oportunidades corretas. Aí ele falou aquilo, mas eu não falei aleluia que nem você falou. Eu olhei e eu falei, acho que ele falou isso só para ficar quieto. Aí eu voltei para casa, aí eu falei para Raíssa, eu fui orar. Aí eu orei e falei, Deus, eu queria, eu sei que eu tenho
uma expertise em alguma coisa, fora o pastoreio, eu queria poder empreender, fazer alguma coisa, fazer um negócio. E aí me veio uma ideia de fazer um café. Aí eu fui conversar com a Jenny do escritório, falei: ô Jenny, imagina a gente faz um café, ela faz toda essa parte de branding e tal. Eu falei: imagina a gente faz um café, faz um pacotinho diferente, top, coloca para vender um café. Aí ela falou: nossa, que ideia boa, tal. A gente conversou, não foi para frente. Mas de repente um amigo me liga, me chama para tomar um café. Ele é um empreendedor aqui na cidade, tem uma cafeteria. Aí eu cheguei lá e ele falou para mim, falou: Léo, eu queria te chamar, eu quero ir direto ao ponto. Eu queria te chamar não para ser meu funcionário, mas eu queria te chamar para ser meu sócio. Eu queria que você fizesse junto comigo, desenvolvesse cafés, embalagens de cafés específicas, e a gente começasse a vender. Aí na hora eu fiquei assim: caraca. Aí sabe aquela parada quando você acabou de se converter? Aí você ora, você fala: ai Jesus, manda um sinalzinho para mim. Aí você sai daqui da igreja, tem uma nuvem de coração esperando você ali fora, sabe? Só que aí vai passando o tempo, parece que a gente vai perdendo esse negócio, né? Aí eu orei e Deus respondeu. Eu estava até desacostumado com isso, eu orar e Deus responder tão rápido assim. Você está tão acostumado com a luta, né, irmão, que quando chega a bênção você fala: será que não é cilada do inimigo? Você fica duvidando: será que é verdade mesmo? Aí eu fiquei duvidando, eu fiquei assim mesmo, tô falando sério. Aí ele falou, eu arrepiei, eu falei: vou manter a compostura aqui, né? Aí a gente começou a conversar. Daí a gente falou: cara, e se a gente fizesse uma lata, um café todo estilizado numa lata? Eu falei: mano, que ideia boa e tal. A gente conversando, de repente naquele momento entra um cara no café, um cara de São José dos Campos. Ele fala: Léo, que bom que eu te encontrei aqui, cara, eu ia lá na Poema te encontrar, eu trouxe uma coisa pra você. Aí ele tirou do carro uma lata de café, exatamente como a gente estava falando. Daí na hora eu arrepiei, mas eu não falei glória a Deus não, irmão. Eu olhei, eu falei: mano. Aí ele é um cara que ele faz muita pergunta, né? Ele se converteu não tem tanto tempo assim. Aí ele falou: isso sempre acontece? Aí eu falei: não. E a gente olhando assim, mas eu ainda não falei glória a Deus não, eu duvidei. Aí eu falei: mas eu vou orar, cara, eu vou orar. Aí eu saí de lá, cheguei em casa, contei pra Raíssa. E a Raíssa, eu falei: amor, o que eu tinha orado, Deus respondeu. O cara falou, daqui a pouco já veio a confirmação do cara e tal. Aí ela: e aí, amor, você aceitou? Eu falei: não, falei que ia orar. Ela falou: pô, você pede para Deus, Deus responde, você vai orar? Eu falei: é que você não é espiritual como eu, Raíssa. Aí eu saí de perto dela, fui pro culto. Vim aqui pro culto, tava rolando o Poemém, o Dênio tava pregando aqui. E aí eu cheguei aqui na igreja, o Dênio começa a pregação e ele fala: irmão, às vezes você pede para Deus te responder uma coisa, aí Deus vai lá e te responde. Aí Deus te responde, você pede confirmação. Deus tem que confirmar o que Ele falou. Aí eu sentado aqui, terrível quem faz isso, né, pastor? Não, brincadeira, dessa hora eu escutei. Aí eu falei: não, amém. Aí eu cheguei em casa e falei: amor, escuta isso que o Dênio falou, tal dela. Ah, tá. O Dênio você escuta. Eu falei a mesma coisa. Eu falei: não, amor, é que é diferente. Mas só acontece comigo esse negócio do marido escutar a esposa, né, gente? Né? Os caras... Mas naquele momento eu acho que eu fiquei até de cara assim, de ver Deus respondendo uma oração minha que falava a respeito da minha vida financeira, da minha vida de trabalho. Eu falei: meu Deus, você responde essas coisas também? Pensei que era só coisa de propósito, coisa disso e daquilo. Não, sabe por quê? Porque Ele tem plano para você de te ver prosperar. Ele tem plano para você de te dar um futuro, de te garantir. Não é somente sobreviver aqui nessa terra, meu irmão, é você viver uma prosperidade que agrada a Deus. E como? Dentro daqueles 4 perfis, não é para todo mundo aqui ser milionário não, irmão. É para alguns aqui ser milionário, para outros aqui ser missionários, para outros aqui ser transformadores, outros aqui serem aqueles que simplesmente são felizes com a vida que têm. Agora, quando cada um entende o seu lugar no corpo, Efésios vai dizer que Deus escolheu uns para pastores, outros mestres, outros apóstolos, outros profetas, outros evangelistas. Uns para e outros para. Porque cada um tem uma função diferente dentro do corpo. Quando você quer ser igual a todo mundo, a gente não vai tocar a sociedade, porque todo mundo vai ser igual. Agora, quando nós entendemos que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, nós somos diferentes, cada um compõe parte do corpo. Então você traduz Jesus de uma maneira que eu não consigo traduzir.
Você carrega uma parte do céu que eu não carrego, meu irmão. Você carrega uma parte do reino que eu não tenho. Agora, quando você estabelece a sua, o Brunão Tremembé estabelece a dele, então o José Barreto estabelece a dele, então cada um de nós começa a estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então o reino de Deus começa a ser refletido em Taubaté, em Tremembé, em Pindamonhangaba, até os confins da terra começa a refletir a glória de Deus. Agora, Ele nos dá planos de prosperidade. Sim, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Repete comigo: esperança e um futuro. Futuro. Você sabia que esse não é um tema tão presente nas nossas mesas? Normalmente as nossas mesas são para falar de presente e passado, falar de coisas que estão acontecendo com a gente nesse momento ou de coisas que já aconteceram. Mas nós não temos mais sentado para falar a respeito de coisas que nós esperamos que Deus vai fazer. Vamos lá, alguém, você está aqui comigo? Quando nós sentamos para falar de futuro, nós começamos a falar do que Deus tem falado para nós, do que nós queremos chegar, onde nós queremos chegar. Deus está ampliando os nossos horizontes e dizendo para a gente voltar a sonhar, voltar a acreditar que Deus pode tocar Taubaté de uma maneira diferente, irmão. Pode tocar, se a glória de Deus invade Taubaté, nós não permanecemos os mesmos. Sabe, não é um assunto escatológico, onde diz que nós vamos restaurar todas as coisas antes de Cristo, não. Nós vamos restaurar todas as coisas com Cristo no milênio, mas até que Ele venha, nós estamos estabelecendo o reino como embaixadores. Nós estamos começando a estabelecer o reino de Deus aqui na terra, como ele já acontece no céu. Será que nós estamos falando de futuro? Agora mais uma coisa. Existe algo chamado percentual de crescimento. Percentual de crescimento é o tanto que você cresce num espaço de tempo. Então o nosso percentual de crescimento ele vai diminuindo ao longo da vida. A gente está com um nenenzinho ali para chegar. Sábado inclusive a gente vai descobrir se é menino ou menina. Estamos muito felizes. E a gente, o nenenzinho ali na barriga da minha esposa, ele cresce todo dia ele cresce um pouquinho, ele vira uma fruta diferente todo dia, a gente fica acompanhando lá no aplicativo. Aí ele era um mirtilo semana passada, essa semana virou um abacate, a Raiz falou. Ele vai crescendo, tinha 7 centímetros, daqui a pouco ele vira 15 centímetros. O percentual de crescimento é muito grande. É muito louco o neném, né, gente? Eu ficava vendo o ultrassom dos outros, eu falava, nossa, dá pra entender nada. Você via lá um negócio, parecia uma moeba, assim, você não entendia o que era o quê. Aí o dia que é o seu filho, você começa a ver as coisas, mais ou menos, né? Eu estava sentado lá assim, aí a moça mostrando lá, aí eu olhando e a Raíssa também, eu já chorando e a Raíssa, nossa moça, não está entendendo nada. Ela olhou para mim e falou, você está entendendo? Eu falei, claro que estou. Estava entendendo nada, irmão. Daqui a pouco a doutora falava, ah lá, ó o pezinho aqui. Eu falava, ah lá o pezinho. Ela falava, a mãozinha, ah lá a mãozinha. Ela ia falando, ah lá, olha que bonito, a costelinha, olha que bonitinha a costelinha. Costela bonita, gente, só o pai quer essas coisas. Aí eu comecei a olhar aquilo lá, comecei a me maravilhar. Calma aí, eu perdi o foco aqui. Percentual de crescimento. Era só um adendo sobre o ultrassom. Concluí já. Ultrassom não, percentual de crescimento. TDAH pega forte, né? É mentira, eu não tenho TDAH, gente. Tem gente que tem de verdade, eu não tenho. É que homem, você começa a descrever TDAH, você está descrevendo um homem, né? A maioria dos homens tem isso aí. Ah, não presta atenção quando fala. Sim. Desculpa, não escutei o que você falou. A gente tem o percentual de crescimento. E ao longo da nossa vida, o nosso percentual de crescimento vai diminuindo. Ele vai diminuindo. E nós vamos parando de crescer tanto. Senão estava todo mundo igual o Bin Laden. Cadê o Bin Laden? Tá aí? Senão todo mundo estava gigante, 2 metros de altura. Cadê? Apontaram ele aí? Como que perderam ele? Como que perde o Bin Laden? Olha lá, ele está sentado. Brincadeira, está em pé. O percentual de crescimento, ele vai diminuindo ao longo da nossa vida. E esse é o padrão natural das coisas. Agora, e o padrão espiritual das coisas? O nosso percentual de crescimento, ele também vai diminuindo. Mas ele segue o padrão natural. Se eu te perguntar qual foi o ano que você teve um encontro verdadeiro com Jesus, pensa no ano que você teve um encontro verdadeiro com Ele. O meu foi 2017, onde eu tive um antes e depois de Cristo na minha vida. Em 2017 eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Se você me perguntar se eu sou a mesma pessoa de 2016, eu não sou. Se eu sou a mesma pessoa de 2017, eu não sou.
Se eu sou a mesma pessoa de 2018, eu não sou. Porque o percentual de crescimento, eu nasci em Cristo, então a partir dali eu comecei a crescer. Eu comecei a crescer muito. Você vai caminhando, irmão, você vai tendo experiência, você vai vivendo com Jesus, você vai desenvolvendo, você vai crescendo, coisas que antes você não sabia, você passa a saber. Mas agora, o seu percentual de crescimento espiritual, talvez eu não seja o mesmo de 2017, mas talvez eu seja o mesmo de 2023. Talvez eu seja o mesmo de 2022. Talvez eu não seja o mesmo de 10 anos atrás, mas talvez eu seja o mesmo de 4 anos atrás. Porque chega um momento que a gente para de crescer. Chega um momento que a gente fica estagnado, a gente para de evoluir, a gente para de caminhar. Mas agora o que a palavra de Deus vai propor para nós? Romanos 12, no versículo 2. A palavra de Deus vai dizer: e não vos conformeis com esse século, não se amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora o padrão do céu, lembra do que a gente estava falando? O padrão do reino que já se estabelece no céu é o que? É a renovação da sua mente. Então agora, já faz 10 anos que você caminha com Jesus, mas através de uma metanoia, de uma mudança, uma renovação na sua mente, você volta a crescer de novo, porque nós não nos amoldamos ao padrão de crescimento do mundo, nós estamos no padrão de crescimento do céu, que quando o Senhor intervém, nós voltamos a crescer, nós voltamos a caminhar. Vamos lá, igreja, você está aqui comigo? O Senhor está te falando a respeito de coisas que estão paradas há muito tempo na sua vida. Você volta a crescer, Deus te reposiciona no tempo, e você volta a crescer, você volta a evoluir, você volta a caminhar em Jesus. Mas quando nós não nos amoldamos ao padrão desse mundo, a palavra de Deus vai nos dizer que a criação aguarda com grande expectativa quem? A manifestação dos filhos maduros de Deus. O mundo está esperando você se manifestar, meu irmão, minha irmã. O mundo está esperando você levar Jesus para dentro da sua escola. O mundo está esperando você levar Jesus para dentro do seu trabalho. O mundo está esperando você levar Jesus para dentro da universidade, para dentro do hospital, para dentro de qualquer lugar que você for. Então aonde você for e você pisar a planta dos seus pés, começa a prosperar. Por quê? Porque você carrega a cultura do céu. Você não carrega uma cultura terrena. Sabe, a cultura daqui da terra, ela pode até fazer alguma mudança na sua vida, mas agora a cultura do céu, não existe alguém que se expõe a isso e não é mudado, e não é transformado. Porque nós começamos a ser transformados, renovados pela renovação da nossa mente, pela nossa metanoia, pela nossa mudança de mente. Nós voltamos a crescer, nós voltamos a caminhar. Mas será que nós nos conformamos com esse século? Será que nós nos amoldamos ao padrão desse mundo? Mas agora pergunta para mim: como eu alcanço isso? 1, 2, 3. Jeremias 29, versículo 12. Jeremias 29, versículo 12 diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sabe, quando nós conseguimos perceber que nós, ao buscarmos Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, nós estamos trazendo o reino para dentro de nós. Antes de você estabelecer o reino tem que estar em vigor dentro de você. Vamos lá, alguém? Antes de você fazer com que alguém receba Cristo, quem precisa receber a Cristo é você. Primeiro Ele faz em nós e depois Ele faz através de nós. Primeiro Ele coloca o reino dentro de você, então depois você começa a estabelecer o reino onde você vai. Primeiro Ele coloca o céu dentro de você, e então aqui na terra começa a se fazer como é no céu a partir de você. Você carrega o DNA do céu, meu irmão, minha irmã. Você carrega o DNA do reino dentro de você, e você precisa começar a acessar isso, para que outros possam acessar isso em você. Mas como que a gente consegue viver isso? Como que a gente consegue acessar isso? É andando junto com pessoas, irmão. Luiz Hermínio fala algo maravilhoso. Ele fala que quem está indo para o mesmo lugar se encontra no meio do caminho. Dá uma olhada ao seu redor aí, dá um 360 aí na igreja. Faz igual a Chiquinha, né? Posso fazer uma observação? Aí você volta. As pessoas que estão ao seu redor, talvez 90% você não conheceria se não fosse pela igreja. 80% talvez você não andaria junto se não fosse pela igreja. O Senhor é quem nos conectou. Sabe, é maravilhoso você ver, irmão,
Esses dias atrás a gente viu isso. Um PM e um cara que ele tinha prendido servindo no Sentinelas juntos, irmão. Onde você vê isso? Dentro da igreja. Onde você vê uma pessoa que é completamente, tem estudos e escolarização, e alguém que não tem, se encontrando e fazendo parte do mesmo GC, é através da igreja. Sabe, não é sobre quem tem mais ou quem tem menos, é sobre quanto de Jesus você tem carregado dentro de você, o quanto do céu você tem acessado. O céu está disponível para que a gente acesse e comece a estabelecer o reino aqui na terra. Mas com quem a gente tem andado junto? Será que a gente tem tido fome? Sabe, a gente está começando um GC lá em Limeira. E o GC está maravilhoso, já tem umas 50 pessoas. Eles devem estar acompanhando online, a galera de Limeira. E eu conversando com o Tião está bem próximo do líder de Limeira, o Oziel. Eu falei para ele, Tião, eu vou ministrar em Sorocaba, fala pro Oziel ir para lá. E na minha cabeça, irmão, Limeira é perto de Sorocaba, eu não sei, para cima de São Paulo ali, junta tudo para mim, é uma coisa só. Aí eu falei para ele, vou estar em Sorocaba, fala para ele ir lá. Ele falou, tá bom. Aí cheguei lá em Sorocaba para ministrar, o Oziel estava lá. Aí eu falei, mano, que bom que você veio. É quanto tempo de Limeira até aqui? Aí ele falou, 3 horas. Eu falei, você veio? Aí ele, vai. Ele falou, Léo, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei isso pro Ladentim já. Não limite os seus convites à minha distância. Eu tenho muita fome, eu quero andar junto com vocês. Sabe, será que você consegue ser impactado por isso? Aquele cara olhou e falou, não limite os seus convites à minha distância. Não é porque eu estou longe que eu não quero estar perto, eu quero andar junto com vocês, eu quero estar recebendo o que vocês carregam. Com quem nós temos andado? Será que nós temos tido fome de acessar o nosso líder de GC, a nossa líder, os nossos pastores, as pessoas que caminham com a gente? Tenha fome de andar com pessoas que carregam algo que você não carrega do reino, porque assim você pode conhecer e receber mais. Escuta essa foi uma mesa involuntária que eu tive esses dias atrás. Você vai entender porque é uma mesa involuntária. Eu falei para um amigo, o Alê, faz parte da live aqui. Falei, Alê, vamos em São José comigo, precisava buscar uns documentos lá. E a gente indo, ele falou, cara, vamos chamar uma galera de Sanji para almoçar com a gente? Eu falei, vamos, pô, demorou. Aí ele falou, chama o Pedrinho do Influa, lá de Sanji. Eu chamei lá, peguei o WhatsApp, Pedro Influa, mandei mensagem. Mano, tô indo no seu intervalo, bora... tô indo no shopping, bora almoçar junto? Aí ele falou, em São José? Eu falei, sim, ué. Cara de São José? Eu falei, sim. Aí ele, beleza, eu tô no banco, eu saio daqui e já tô indo. Aí eu falei, então tá bom. Eu pensei, né, pô, o cara tá fazendo banco, né, deve ser uma pessoa importante, né, tá lá no banco resolvendo coisa. Aí na hora que eu chego lá em São José, ele me manda mensagem, eu tô subindo a escada rolante, ele me manda mensagem. Na hora que eu chego no shopping, ele manda uma mensagem e fala assim, mano, você tá onde? Eu falei, tô subindo a escada rolante. Aí beleza, tô subindo a escada rolante, terminei de subir a escada rolante. Eu encontrei o Pedrão que tava tocando violão aqui. Aí na hora que eu encontrei ele, falei, mano, olha você aí, ele. E aí, mano? Daí a gente ficou se olhando assim, sabe? Aí eu falei, o que você tá fazendo aqui? Aí ele, você me chamou? Eu falei, não chamei. Aí ele falou, chamou, mano. Eu falei, não chamei, mano, aqui ó, daí eu abri o WhatsApp, tava Pedro Influa. Ele era o Pedro Influa, lá era o Pedro Influa também, só que Pedro Influa de São José. Aí eu falei, não. Eu falei, você trabalha em São José? Aí ele, não, trabalho em Taubaté. Eu falei, você saiu do trabalho e veio direto aqui? Ele, sim. Eu falei, mano, você virou meu melhor amigo agora, velho. Aí ele falou, cara, você me chamou aí pra ter uma mesa, eu queria ter uma mesa aqui. Eu falei, mano do céu. Aí eu peguei meu celular e liguei pro Pedrinho de São José. Aí eu liguei pra ele e falei, mano, vem pra cá, eu preciso te contar uma história muito boa que acabou de acontecer. Aquele cara teve fome, aquele dia, a partir daquele dia a gente começou a ter um relacionamento muito mais próximo. Hoje é um amigão meu, o Pedrão. Cara, é maravilhoso a gente poder andar junto. Tem umas mesas que Deus conecta, né? A gente faz tudo errado, depois a gente joga a culpa em Deus, é assim, entendeu? Você faz tudo errado, chama as pessoas erradas, depois, mas foi Deus, é a soberania de Deus. Mas o Pedrão foi Deus mesmo, hoje se tornou um amigão. Mas as pessoas que a gente anda, as pessoas com quem a gente aprende, gente, de verdade, por que a gente tem esse negócio que a gente tem que bater cabeça para a gente mudar de vida? Você podia muito bem aprender com o exemplo dos outros, mas por que você erra também? Eu estou falando de mim também no caso. Por que eu erro? Por que eu não aprendo? Gente, a vida inteira. Quem já andou de metrô em São Paulo? É maravilhoso, né? Experiência linda. Meu pai a vida inteira fala que é terrível andar de metrô em São Paulo. A vida inteira eu escuto meu pai falando, não, metrô em São Paulo sem condição, você não devia ir não. Aí esses dias atrás eu fui para São Paulo,
levei o Jaimão e o Bentes junto comigo. Aí eu nunca me enfio numa furada sozinho, eu sempre coloco gente junto, que daí é bom que a gente dá risada. Você vai sozinho, você fica estressado, é uma chave essa aqui, pega essa aí, ó. Se for sozinho, você fica estressado, se for com outra pessoa, você olha, você... tão ferrado, mano, aí você começa a dar risada. E aí a gente lá, irmão, eu não escutei o conselho do meu pai. Eu falei, não, acho que meu pai são tempos passados, né? Agora, metrô deve ser bom, vou lá. Avenida Paulista, 6 horas da tarde. Fala assim, é experiência completa, eu queria experiência completa. Aí, a gente foi lá, gente, foi sobrenatural, sério. Eu tava aqui, de repente, pum, abriu o vagão. Eu fui levado, umas forças sobrenaturais começaram a me levar. Eu travadinho aqui assim, ó. Aí eu entrei lá dentro, não tava tão caótico. Aí consegui, tal, grudei aqui no negocinho. Só que aqui já veio juntando mão, você não via mais o bastão, assim, ó. Aí eu fiquei olhando assim. De repente veio um cara atrás de mim, ele tava de costas pra mim. Aí começou a encostar o bumbum em mim. Aí eu falei, pô, deselegante, né? Aí eu comecei pra frente. Só que ele começou a vir junto. Aí eu comecei pra frente, ele vindo junto. Daqui a pouco eu falei, ô irmão, vai pra lá, né? Aí eu olhei, todo mundo tinha vindo junto com ele, não tinha nem como ele ir. Aí eu fui botar a mão de volta e tinha colocado a mão onde tava minha mão. Aí eu fiquei assim, parecendo um T-Rex. Aí naquele momento, passando aquele perreco, eu olhei e falei, por que eu não ouvi meu pai? Por que eu não aprendi com os cabelinhos brancos do Zé Barreto? Mas por que a gente tem esse negócio? Por que a gente gosta de quebrar a cara e tem que se ferrar para aprender? Agora naquele dia eu lembrei de algo. Eu lembrei do que meu pai tinha falado. Eu falei, eu não devia ter feito isso. Mas esse final de semana eu estava conversando com um amigo, ele viaja bastante o Brasil, viaja ministrando. E ele me falou, Léo, deixa eu te falar uma coisa, presta bastante atenção nisso. Os caras mais ungidos que eu conheci também eram os mais soberbos que eu conheci. Sabe, a unção, ela não te traz sabedoria necessariamente. Você pode ser uma pessoa extremamente usada por Deus, mas você pode não ser sábio. Você pode não ter sabedoria, você pode não saber ouvir, porque você é ungido, então você já não escuta mais. Sabe, um cara que foi ungido, literalmente ungido, e não foi sábio, Saul. Saul foi extremamente ungido, ele foi literalmente ungido por Samuel, mas ele não tinha sabedoria, ele não sabia ouvir. Diversas vezes que Samuel deu um conselho, ele fazia exatamente o contrário. Mas será que nós, igreja, para transformar uma cidade, sabendo dos quatro tipos de pessoa, será que nós conseguimos ouvir e aprender de pessoas que são diferentes de nós? Será que nós conseguimos ouvir o conselho de um missionário, de um milionário, ou de talvez uma pessoa que vive aqui de uma maneira piedosa apenas? Será que nós conseguimos viver isso? Joel vai dizer, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Velhos tendo sonhos, fala a respeito de um tempo de descanso, eles precisam descansar, e então Deus fala com eles enquanto eles descansam. Agora visão fala a respeito de futuro, fala a respeito do que vai acontecer. Nós começamos a ter uma igreja saudável, uma sociedade transformada, quando nós pegamos a experiência dos cabelos brancos, mas a visão dos jovens. Nós juntamos as duas coisas e começamos a caminhar nisso. Eu ministrei algo no Acre esses dias atrás. Eu disse que eu, um jovem, aprender com alguém mais velho, não precisa de humildade para isso. É o ciclo natural da vida. Você precisa de inteligência. Se for o mínimo inteligente, você vai aprender com alguém que é mais velho que você. Mas agora, para alguém mais velho aprender com alguém mais jovem, é necessário muita humildade. Você precisa ter muita humildade para poder aprender. Eu aprender com meu pai é muito simples. Eu tenho que ser inteligente. No caso ali no metrô, não fui meio burro. Agora, quando a gente é inteligente, um jovem é inteligente, ele consegue aprender com quem veio antes que ele, com quem tem uma experiência que ele não tem. Mas agora, o dia que meu pai pode aprender comigo, então ele é humilde. Sabe, eu vou ter que ter muita humildade no dia que os filhos dos meus irmãos vierem me dizer, tio Léo, você está viajando nessa parada aqui. Esse dia eu vou ter que ser muito humilde para poder aprender deles. Hoje ser corrigido por alguém é muito simples, é o ciclo natural das coisas. Mas agora, será que nós temos humildade de ser corrigido? Humildade de ser realmente alguém olhar para você e falar, você não está no caminho certo. Só tem como a gente tocar uma cidade se formos pessoas humildes. Mas agora, você já ouviu, os humilhados serão exaltados? Quem já ouviu, levanta a mão, por favor. Você sabe que não está na Bíblia, né?
Só para spoiler, né? Não tá, a gente fala lá. Irmão, o carinha vai lá, compra uma motinha, tira uma fotinha para postar no Instagram, faz assim. Joga o funkinho lá. Sou vitorioso. Coloca lá. Aí tá escrito: os humilhados serão exaltados. Mas você sabe que isso não tá na Bíblia, né? Eu fui em Goiânia, eu fui dar esse exemplo, daí eu falei: não, aqui em Goiânia não é moda, né? A galera compra a caminhonete, coloca Ranchu na musiquinha e coloca. Deus abençoou. Os humilhados sendo exaltados. Mas sabe o que a Bíblia diz? Está em Mateus 23, versículo 12. Mateus 23, 12 diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não é quando alguém te humilha, Deus te exalta. É quando você se humilha diante de Deus, Ele pode te exaltar. Vamos lá, alguém? Não é sobre, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Não é isso não. A minha vingança hoje tem sabor de mel. Não é isso não, irmão. É sobre você saber que você tem que se humilhar diante de Deus. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele pode nos exaltar. Não há como exaltar alguém que não se humilhou diante dEle primeiro. Guarda isso no seu coração que eu vou dizer agora. Quem não pode ser rebaixado, nunca deveria ter sido levantado. Sabe, ser rebaixado te ofende, então talvez você não deveria ter sido levantado. Agora, quando nós temos humildade de saber que quem opera tudo em todos, quem é aquele que dá de graça os dons, é Deus, então Ele usa quem Ele quiser. Sabe, nós entendemos que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Eu preciso me humilhar diante dEle, e só assim eu posso me tornar alguém humilde. Só assim. 2 Crônicas 7, versículo 14. Abre a sua Bíblia. 2 Crônicas 7, 14. Lembra do que a gente está falando? A gente está falando sobre amar a cidade, sobre os tipos de pessoa, sobre o que nós estamos construindo, sobre Taubaté ser tocado pela glória de Deus. 2 Crônicas 7, versículo 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, repete comigo, se humilhar e orar, buscar a face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Quando você se humilha diante de Deus e você ora diante dEle, sabe o que Ele faz? Ele não somente toca você, Ele não somente muda o seu caráter, mas Ele começa a sarar a sua terra. Vamos lá, alguém? Ele começa a sarar a sua nação, Ele começa a sarar a sua cidade, Ele começa a sarar o seu bairro, Ele começa a sarar a sua família. Quando você se humilha diante de Deus, não é somente a sua vida que é mudada, mas existe todo um redor de você que começa a ser tocado pela glória de Deus. Porque Deus não te chamou para uma salvação onde, tô no Pix, já era, o resto pode ir embora. Não, Deus te colocou como alguém que se coloca na brecha e começa a clamar: Jesus, vem sobre o meu bairro, vem sobre a minha cidade, vem sobre o meu condomínio, vem sobre a minha família. Eu não quero ver nenhum se perder. Eu clamo, Jesus, para que o Senhor venha sarar a minha terra. Será que nós temos clamado pela nossa cidade? Sabe, constantemente eu escuto gente que fala para mim: Léo, eu estou orando sobre tal cidade, eu estou orando sobre tal país, eu estou orando para ir embora. Mas será que a gente ora mais pelo lugar que a gente vai do que pelo lugar que a gente está hoje? Será que nós temos orado mais pela cidade que nós temos no nosso coração do que a cidade que Deus nos plantou hoje? Irmão, você está no lugar certo, na hora certa. Você está plantado por Deus aonde você está. Seja fiel a Ele. Pare de ansiar coisas a respeito do que você ainda vai viver e comece a viver no presente o que Deus tem para você hoje. Será que nós temos clamado pela nossa cidade? Será que nós temos clamado: Senhor, levanta político segundo o seu coração? Será que nós temos clamado? Deixa eu te dizer uma coisa: a gente se alegra muito quando alguém começa a empreender algo aqui na igreja. Alguém vai abrir um negócio, todo mundo celebra, todo mundo vai lá, todo mundo participa daquilo. Mas agora, e se alguém aqui se candidatar a vereador, será que a gente celebra ou será que a gente apedreja? Se alguém aqui se candidatar a prefeito, será que alguém aqui almeja cargos públicos? Sabe o que a gente precisa? A gente precisa de alguém que carrega o reino dos céus nos cargos públicos. A gente precisa de gente que carrega o reino dos céus nas universidades. A gente precisa de gente que carrega o reino dos céus em todos os lugares. Porque aí sim a criação que aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus começa a ser tocada. Porque você tem sido uma pessoa de Deus aonde você está. Eu acho que era para você estar falando muito amém agora. Esses dias atrás, uma vizinha minha
e da Rai, ela se mudou. Eu falei pra Raíssa, eu falei, nossa, amor, tô meio triste que ela se mudou, mas eles eram uns vizinhos meio barulhentos. Daí a Raíssa falou, nossa, amor, por que você tá triste? Eu falei, amor, porque eu acho que a gente não falou de Jesus pra ela como a gente deveria. Eu acho que a gente mais reclamou do que a gente falou de Jesus, do que amou. Será que as pessoas ao seu redor têm visto mais as suas falhas, ou será que elas têm visto mais Cristo? Tá tudo bem a gente falhar, irmão, nós somos falhos, mas será que as pessoas têm sido impactadas pela glória e pela transformação que Jesus tem feito na sua vida? Você estabeleceu o reino do céu onde você está. É a sua história, é seu testemunho que você conta que pode mudar vidas. Então as pessoas começam a ver você e começam a ser tocadas por isso. Você já deve ter ouvido a frase: pregue, se preciso, use palavras. Mas eu acho que essa frase deixou a gente um pouco preguiçoso. A gente parou de pregar totalmente. A gente, eu prego com as minhas atitudes. Abre a sua boca, irmão. Ninguém sabe que você é crente, ninguém sabe que você vive para Jesus. Começa a pregar. Deus dá diversas oportunidades para a gente falar sobre Ele. O cara foi me buscar no aeroporto esse final de semana, e ele estava com uma camisa da Poema escrito Jeová. E aí ele falou que uma menina chegou nele, falou: moço, por favor, você pode rotear a internet para mim? Eu me perdi do meu pai aqui no aeroporto, eu não estou conseguindo conectar no Wi-Fi, eu precisava falar com ele, será que você pode rotear a internet para mim? Eu já pedi para 5 pessoas e nenhuma delas conseguiu rotear para mim. Aí aquele cara, ele olhou e falou: 5 pessoas? Você pediu para 5 pessoas? Ela: sim. E nenhum deles te ajudou? Ela: não. Ele falou: por que você acha que eu vou te ajudar? Ela falou: porque você está com uma camisa escrito Jeová. Aí ele olhou e falou: justo. Ele falou: moça, isso aqui não é coisa de cristão, não. Isso aqui é coisa de ser humano. Como é que eu não vou te ajudar? Ele roteou a internet para ela. Será que a gente tem sido... Será que nós temos sido cristãos que carregam Jesus nas pequenas coisas? Jesus é revelado numa pregação como essa, mas Jesus é revelado por você fazer um bom trabalho onde você está. Jesus é revelado quando você carrega a cultura do céu. Não tem jeitinho brasileiro na cultura do céu, meu irmão, minha irmã. Não tem. Lá é tudo correto, lá é tudo da maneira que agrada a Deus. Se em Deus não há mentira, então em nós não pode haver mentira, porque nós estamos estabelecendo o reino aqui na terra. Pregue, se preciso, use palavras, mas use, às vezes é preciso, pode usar, pode pregar, pode falar sobre o que Jesus fez na sua vida. Agora, qual é a nossa herança? O que o Senhor deixa para nós? Mateus 5, no versículo 5 nos diz: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Sabe qual é a nossa herança? É a terra. É esse o lugar onde nós estamos hoje. Existe uma medida que nós vamos restaurar todas as coisas com Cristo no milênio? Sim, mas existe uma porção para aqui e para agora. Existe um pão nosso de cada dia. Existe uma coisa que você vai fazer que restaura algo aqui na terra hoje. Começa a restaurar a educação hoje, começa a restaurar a saúde hoje, começa a restaurar as pessoas ao seu redor. E agora as pessoas começam a ver Jesus sendo revelado em você. Salmos 37, versículo 11 nos diz: mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Nós vamos herdar a terra. O que Deus tem para você, meu amigo, minha amiga, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus tem para você prosperidade. Nós não estamos falando de uma coisa financeira somente, igreja. Nós estamos falando dos planos que Deus tem reservado para nós. Planos de nos fazer prosperar, planos de um futuro. Ele é quem vai garantir o nosso futuro. A gente não precisa ansiar por coisa alguma. Nós precisamos fazer o que o Senhor quer que nós façamos hoje, aqui na terra, como é no céu. Agora abre a sua Bíblia em Isaías 61, versículo 4. Isaías 61, 4. A palavra nos diz: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Sabe o que essa palavra está prometendo para nós? Que nós vamos reconstruir cidades. O título dessa pregação é esse: reconstruindo a cidade. A promessa dessa palavra para nós é que nós vamos reconstruir cidades que são assoladas há anos,
que são perturbadas há anos, que estão sendo destruídas há anos. Irmão, desde que o Brasil foi descoberto, ele tem sido explorado. A gente esteve em Minas Gerais, né, essa semana, e a gente falou, cara, quanto de ouro não foi levado desse lugar? Sabe, o Brasil tem sido destruído, tem sido despedaçado há anos, mas agora a promessa é o quê? Nós vamos reconstruir cidades que antes foram assoladas, que foram destruídas de geração em geração. Calma aí, eu acho que você tinha que estar dando glória a Deus nesse momento, meu irmão, minha irmã. Deus está te prometendo que nós vamos reconstruir cidades e construir elas a partir da cultura que não vem dessa terra, mas começa a vir da cultura do céu. Então aqui na nossa cidade, em Taubaté, começa a ser refletido a glória de Deus, e nós começamos a ver uma cidade restaurada. Você entra em um restaurante, você sente a glória de Deus naquele lugar. Você entra num Uber para pegar uma viagem, de repente você se depara com o reino de Deus estabelecido dentro daquele carro. Então aonde nós vamos, você não sente a presença de Deus quando você vai dentro da igreja. Você sente a presença de Deus quando você vai num restaurante, quando você vai para o hospital, quando você vai ter uma mesa com alguém, quando você vai ter um discipulado com alguém, quando você vai para a sua faculdade, porque nós estamos carregando o reino dos céus, e ele é chegado o reino dos céus. Então eu vou ler mais uma vez, eu vou te dar a oportunidade de celebrar essa palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os antes destruídos e reconstruirão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. É uma promessa para nós. Mas agora, quem vai reconstruir essa cidade? Quem são os homens e mulheres que reconstroem essa cidade? Isaías 61, versículo 1. Nós acabamos de ler o versículo 4, mas o versículo 1 nos diz como nós conseguimos reconstruir uma cidade. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Sabe quem reconstrói cidade, irmão? Pessoas que são quebrantadas, pessoas que se quebrantam e se humilham diante da poderosa mão de Deus. Esse é quem Deus pode usar, esse é quem Deus pode exaltar, esse é quem Deus pode dar a terra como herança, porque nós somos humildes, nós somos quebrantados diante dele. Sabe, existe uma promessa para nós. Nós vamos reconstruir essa cidade, uma cidade que tem sido construída e roubada há muito tempo. Nós vamos reconstruir uma cidade com a cultura do céu, que carrega os preceitos do céu, que nós não nos amoldamos ao padrão desse mundo, mas vivemos pela renovação da nossa mente, e começamos a ver se cumprindo aqui em Taubaté como é no céu. Nós começamos a ver em Tremembé como é no céu. Nós começamos a ver em São Paulo, no Brasil e até os confins da terra, aqui na terra como é no céu, como é feito no céu. Por quê? Porque nós estamos nos quebrantando diante do Senhor, porque nós estamos sendo humilhados diante da poderosa mão de Deus, ou melhor, nós estamos nos humilhando diante da poderosa mão de Deus. Se Deus tem um povo humilhado diante dele para usar, nós podemos abalar essa terra, igreja. Se existem 1 ou 2 ou 3 aqui que se quebrantam diante da poderosa mão de Deus, ele pode levantar você para ser um canal de bênção para essa cidade. Spurgeon um dia colocou um discípulo dele para pregar, e esse homem, ele sobe para ministrar, e ele estava super exaltado. Então ele começou a contar sobre as coisas que ele fez, as coisas que ele construiu, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E de repente o povo que estava sentado aí como vocês, ele não foi comprando não. O povo foi ficando assim, que história é essa? Calma aí. E esse cara estava completamente exaltado, mas a partir da metade da pregação ele começou a ver que ele estava errado, e ele começou a se humilhar naquele lugar. Então ele desce do púlpito humilde. Spurgeon chega para ele e diz assim: se você tivesse subido como você desceu, então agora você estaria descendo como você subiu. Se nós nos achegamos a Deus de uma maneira humilde e humilhada, Ele pode nos exaltar. Se nós nos achegamos a Deus com confiança, mas sabendo que a nossa confiança é fruto da graça que Ele teve por nós, nós nos achegamos com confiança e Ele pode nos usar e nos transformar. Então Taubaté é tocado não pela Poema, mas Taubaté é tocado pelo reino de Deus, manifestado através da sua e da minha vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrados de coração e proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados. Existe um povo que vai ser liberto através da nossa resposta. Existe um povo que vai ser reconstruído através do nosso posicionamento, do meu e do seu. A palavra de Deus vai nos dizer a respeito da boa obra
na verdade, das boas obras que nós vamos fazer. Efésios 2:10, Ele nos separou de antemão para vivermos as suas boas obras. As boas obras quem cumpre somos nós. Ele nos separou para vivermos as boas obras dele. Mas agora Paulo vai falar a respeito de uma boa obra que o Senhor começou na minha e na sua vida, e que Ele é fiel para cumprir essa boa obra. Enquanto nós fazemos as boas obras do Senhor, Ele cumpre a boa obra em nós. A boa obra quem cumpre é Ele, as boas obras quem cumpre somos nós. Então, antes de você esperar você ser perfeito para aí você começar a fazer, você precisa entender que no caminho, conforme você vai cumprindo as boas obras do Senhor, Ele vai completando a boa obra em você. Então você que era imperfeito começa a ser aperfeiçoado por aquele que é perfeito. À medida que você responde, à medida que você se posiciona, à medida que você se coloca na brecha e começa a clamar por essa cidade, e começa a dizer: Jesus, Taubaté não vai ser a mesma. Jesus, o meu trabalho não vai ser o mesmo. Jesus, os lugares onde eu passar, o Senhor vem comigo e nós vamos estabelecer o reino de Deus aqui nessa cidade. Então as pessoas chegam aqui em Taubaté, passando pela Dutra, ela pode sentir uma atmosfera diferente, porque é uma cidade que reflete a glória de Deus. A ceia pode vir se posicionando, o louvor pode vir me ajudar também. Meu amigo, minha amiga, é um chamado muito alto que Deus tem para nós. Você foi escolhido por Deus para esse tempo, para essa hora. Existe uma reconstrução em andamento, mas só pode ser reconstruído com pessoas que estão sendo quebrantadas diante de Deus. Você percebe? À medida que nós vamos construindo, reconstruindo uma cidade, Deus vai nos desconstruindo, Ele vai nos quebrantando. Só dá para usar gente que não está tão firmado assim, irmão, que não está firmado nos seus preceitos, que não está firmado nas suas certezas, mas são pessoas que são humildes, estão mais preocupados com o que Deus quer fazer do que com a opinião própria. Nós precisamos de pessoas que se humilham diante de Deus. O mundo já está cheio de gente incrível, irmão. O mundo está precisando de mais gente humilde. O mundo já tem muitos grandes homens que estão fazendo muita coisa. Agora o mundo precisa de pessoas que se quebrantam diante do Senhor. Pessoas que não têm nada a oferecer senão um coração quebrantado. Deixa eu te dizer, tem uma coisa na palavra de Deus que Ele diz que o Senhor não resiste. É um coração quebrantado e contrito. Quando nós temos um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, Ele pode nos usar, Ele não resiste. Você pode vir aqui orar e fazer uma oração bela. Eu posso vir aqui fazer uma pregação maravilhosa. O Dani e os meninos aqui podem fazer um louvor incrível, mas o Senhor pode resistir. Mas sabe o que Ele não pode resistir? Quando você quebranta o seu coração, quando você se achega a Ele e diz: Jesus, eu não tenho nada além de Ti, Jesus. Jesus, eu só tenho um coração que clama por Você. E eu clamo pela minha cidade, eu clamo pelo meu bairro, eu clamo pelo lugar onde eu estou. Você pode se colocar em pé nesse momento? Senhor Jesus, nós clamamos, Pai. Nós clamamos. Comece a clamar primeiro. Comece a se quebrantar diante do Senhor nesse momento. Se você precisar se ajoelhar nesse instante, pode se ajoelhar. Mas comece a quebrantar o seu coração diante do Senhor. Existe algo grandioso que o Senhor quer fazer, com certeza, mas somente homens pequenos podem participar de algo grande. Somente homens que se apequenam diante do Senhor podem participar de algo grande que o Senhor vai fazer. O Senhor não está interessado em chamar homens grandes para uma grande obra. Ele está interessado em chamar homens e mulheres pequenos para uma grande obra. O Senhor, meus amigos, não existe alguém que tem comunhão verdadeira com Deus e sai daquele lugar orgulhoso. Se você tem uma comunhão verdadeira com Deus, você sai desse lugar quebrantado, contrito, com o seu coração ainda menor, porque você sabe que Ele é quem opera tudo em todos. Ele é quem usa cada um. Eu te convido nesse momento, se você pode, erguer as suas mãos e começar a clamar pelo bairro ao qual você faz parte, pela cidade ao qual você faz parte. Levante a sua voz, comece a entregar, comece dos mais próximos aos mais distantes. Comece a entregar a sua família, comece a entregar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, a sua casa, o seu futuro, os seus sonhos. Comece a entregar o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, o lugar onde você está hoje, o lugar onde o Senhor vai te enviar amanhã. Comece a clamar pedindo para que o reino venha. Nós clamamos que
venha o teu reino, que seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu. Que todas as nossas necessidades sejam supridas, mas o Senhor tem para nós planos de prosperar, planos de um futuro garantido, Senhor Jesus. Nós queremos nos submeter, nós queremos nos humilhar diante da sua poderosa mão, Jesus.